Vamos falar hoje sobre as principais características histológicas das camadas formadoras da pele. A pele recobre a superfície do corpo e é constituída por um tecido epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, e um tecido conjuntivo de origem mesodérmica, a derme. Abaixo e em continuidade com a derme, encontra-se a hipoderme, que não faz parte da pele, apenas lhe serve de união com os órgãos subjacentes. A hipoderme é um tecido conjuntivo frouxo que pode conter muitas células adiposas, constituindo o panículo adiposo. Dependendo da espessura da epiderme, distingue-se a pele espessa e fina. A pele espessa é encontrada na palma das mãos, na planta dos pés e recobrindo algumas articulações. O restante do corpo é protegido por pele fina. A epiderme é constituído por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, com camada córnea, cujas células mais abundantes são os queratinócitos. A epiderme apresenta ainda outros 3 tipos de células, os melanócitos, as células de Langerhans e as de Merkel. Calcula-se que a epiderme humana se renove a cada 15 a 30 dias, dependendo principalmente do local e da idade da pessoa. Como vocês podem ver nessa imagem histológica, a epiderme apresenta 5 camadas: a basal, a espinhosa, a granulosa, a lúcida e a córnea, que vão ser descritas a seguir. A camada basal é constituída por células prismáticas ou cuboides, ligeiramente basófilas, que repousam sobre a membrana basal que separa a epiderme da derme. A camada basal, rica em células-tronco, as stem cells, da epiderme, é também chamada de germinativa. Apresenta atividade mitótica, sendo responsável, junto com a camada seguinte, a espinhosa, pela constante renovação da epiderme. Os queratinócitos proliferam na camada basal e migram em direção à superfície da epiderme, diferenciando-se progressivamente até contribuir para a formação da camada córnea. Os queratinócitos contêm filamentos intermediários de queratina, que se tornam mais abundantes à medida que a célula avança para a superfície. A camada espinhosa é formada por células cuboides ou ligeiramente achatadas, com volume maior que o das células da camada basal, de núcleo central e citoplasma com feixes de filamentos de queratina, os tonofilamentos. Nessa camada, os queratinócitos estão unidos entre si por inúmeras junções intercelulares do tipo desmossomo. Observe a imagem histológica à esquerda, que essas junções aparecem como pequenas projeções celulares, o que confere a cada célula um aspecto espinhoso. A camada granulosa tem apenas 3 a 5 fileiras de células poligonais achatadas, núcleo central e citoplasma carregado de grânulos basófilos, chamados de grânulos de querato-hialina, que não são envolvidos por membrana. Os grânulos de querato-hialina são importantes para a condensação dos tonofilamentos, previamente à formação da camada córnea. Outra característica das células da camada granulosa, que somente pode ser visualizada ao microscópio eletrônico, são os glânulos lamelares, com 0,1 a 0,3 micrômetros, que contêm discos lamelares formados por bicamadas lipídicas e são envoltos por membrana. Esses grânulos se fundem com a membrana plasmática e expulsam seu conteúdo para o espaço intercelular da camada granulosa, onde o material lipídico se deposita, contribuindo para a formação de uma barreira contra a penetração de substâncias e para tornar a pele impermeável à água, impedindo a desidratação do organismo. A camada lúcida, mais evidente na pele espessa, é constituída por uma delgada camada de células achatadas, eosinófilas e translúcidas, cujos núcleos e organelas citoplasmáticas foram digeridos por enzima dos lisossomos e desapareceram. Já a camada córnea tem espessura muito variável e é constituída por células achatadas, mortas e sem núcleo, cujo citoplasma se apresenta repleto de queratina. Nessa etapa da diferenciação,
os queratinócitos estão transformados em placas sem vida e descamam continuamente. A descrição da epiderme que fizemos corresponde à epiderme na sua maior complexidade, que é encontrada na pele espessa. Na pele fina, a epiderme é mais simples, faltando frequentemente as camadas granulosa e lúcida, e apresenta uma camada córnea muito reduzida. A melanina é um pigmento de cor marrom escura, produzido pelos melanócitos, que se encontram na junção da derme com a epiderme ou entre os queratinócitos da camada basal da epiderme. Os melanócitos são células que se originam das cristas neurais do embrião e invadem a pele entre a 12ª e a 14ª semana de vida intrauterina. Apresentam citoplasma globoso, de onde partem prolongamentos que penetram as reentrâncias das células das camadas basal e espinhosa e transferem os grânulos de melanina para as células dessas camadas. As células de Langerhans localizam-se em toda a epiderme entre os queratinócitos, porém são mais frequentes na camada espinhosa, como vocês podem notar nas imagens histológicas. Essas células se originam de células precursoras da medula óssea, que são transportadas pelo sangue circulante. As células de Langerhans são móveis, capazes de captar antígenos, processá-los e apresentá-los aos linfócitos T, participando da defesa imunológica na pele e exercendo um papel importante nas reações imunitárias cutâneas. Já as células de Merkel existem em maior quantidade na pele espessa da palma das mãos e da planta dos pés, especialmente nas pontas dos dedos, onde a sensibilidade tátil é maior. Em contato com a base das células de Merkel, existe uma estrutura em forma de disco, onde se inserem fibras nervosas aferentes que conduzem impulsos para o sistema nervoso central. As células de Merkel são mecanorreceptores, têm sensibilidade tátil. Saindo da epiderme, vamos para a derme. A derme é o tecido conjuntivo em que se apoia a epiderme e que une a pele ao tecido subcutâneo ou hipoderme. Sua superfície externa é irregular, observando-se salientes que são as papilas dérmicas, que acompanham as reentrâncias correspondentes da epiderme. A derme é essencial para a nutrição da epiderme, já que a epiderme não é vascularizada. Além disso, os vasos sanguíneos da derme são importantes para a função de termorregulação da pele. A derme é também importante para a percepção sensorial, tato, temperatura, dor e para a defesa imunológica da pele. A derme é constituída por duas camadas de limites pouco distintos: a derme papilar, mais superficial, e a derme reticular, mais profunda. A camada papilar é delgada, constituída por tecido conjuntivo frouxo que forma as papilas dérmicas. Nessa camada encontramos fibrilas de colágeno que contribuem para prender a derme à epiderme. Os pequenos vasos sanguíneos observados nessa camada são responsáveis pela nutrição e oxigenação da epiderme. A camada reticular é mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso não modelado. Além dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos e dos nervos, também são encontrados na derme as seguintes estruturas derivadas da epiderme: os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas situam-se na derme e seus dutos geralmente desembocam nos folículos pilosos, como vocês podem ver aí na imagem. Em algumas regiões, como lábio, mamilos, glande e pequenos lábios da vagina, os dutos abrem-se diretamente na superfície da pele. A pele da palma das mãos e da planta dos pés não tem glândulas sebáceas. Essas células acumulam no citoplasma o produto de secreção de natureza lipídica. Os núcleos tornam-se gradualmente condensados e desaparecem.
As células mais centrais do ácido morrem e se rompem, formando a secreção sebácea. A atividade secretora dessas glândulas é muito pequena até a puberdade, quando é estimulada pelos hormônios sexuais. As glândulas sudoríparas merócrinas são muito numerosas e encontradas em toda a pele, excetuando-se certas regiões, como a glande. Seus dutos se abrem na superfície da pele. Além das glândulas sudoríparas merócrinas, nas axilas, nas regiões perianal e pubiana, bem como na areola mamária, existem glândulas de maior tamanho, de 3 a 5 milímetros, com partes secretoras muito dilatadas, que são as glândulas sudoríparas apócrinas, localizadas na derme e na hipoderme. Cada pelo se origina de uma invaginação da epiderme, o folículo piloso, que no pelo em fase de crescimento apresenta-se como uma dilatação terminal, o bulbo piloso, em cujo centro se observa uma papila dérmica. As células que recobrem a papila dérmica formam a raiz do pelo, de onde emerge o eixo do pelo. Na fase de crescimento, as células da raiz multiplicam-se e diferenciam-se em vários tipos celulares. As células centrais da raiz produzem células grandes, vacuolizadas e fracamente queratinizadas, que formam a medula do pelo. Ao redor da medula, diferenciam-se células mais queratinizadas e dispostas compactamente, formando o córtex do pelo. Células mais periféricas formam a cutícula do pelo, constituído por células fortemente queratinizadas que se dispõem envolvendo o córtex como escamas. Finalmente, das células epiteliais mais periféricas de todas, originam-se duas bainhas epiteliais, uma interna e outra externa, que envolvem o eixo do pelo na sua porção inicial. A bainha externa se continua com o epitélio da epiderme, enquanto a interna desaparece na altura da região onde desembocam as glândulas sebáceas no folículo.